Estamos de volta com o Plano Diretor de Natal, sua revisão, e agora conversando com a arquiteta Mirela Egito. Mirela, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade na revisão desse Plano Diretor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Certo. Em relação ao saneamento básico, principalmente em algumas áreas de proteção, zonas de proteção ambiental, a gente tem ainda alguma dificuldade na execução de projetos por ausência de infraestrutura de saneamento. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem soluções tecnológicas que podem ser utilizadas como alternativas para esse esgoto. Sejam wetlands, que chamam, ou simplesmente você colocar alguma manta, uma lona ou algum cimento impermeabilizado, que esse esgoto possa ir para lá e entrar em decomposição e plantar possíveis plantas como bananeiras e servir como um próprio alimento e resolvendo um problema que seria de esgoto sanitário, né? E a questão do lixo, como é que a gente resolve? Em relação ao lixo, hoje a gente sabe que a construção civil ela é responsável por em torno de 50% do lixo gerado, né? E a solução que eu vejo como arquiteta são outras alternativas de sustentabilidade, como, por exemplo, o uso do adobe na execução das residências, enfim, como formas alternativas que gerem menos lixo e que pensem também no gerenciamento desse lixo gerado após durante a execução dessas obras. E a questão da proteção ambiental? Em relação à proteção ambiental, a gente vê que hoje 34% da área da nossa cidade ela é de zona de proteção ambiental. Então, apesar de ser um volume muito grande, a gente tem também um dado que apenas 0,01% dessa área é utilizada para o lazer da população. E a partir daí a gente pensa que essa área deve ser utilizada de outra forma, deve estar à disposição e ser desenvolvidos projetos sustentáveis que não agridam, né, o meio ambiente, pensando em drenagem, em saneamento, em outras alternativas, outras soluções, para que não agridam o ambiente e que esse território seja utilizado. Quer dizer que caberia, por exemplo, um projeto onde a prefeitura fizesse uma licitação pública para contratar uma empresa que quisesse explorar, por exemplo, essas lagoas de captação de água fluvial para construir, por exemplo, pedalinhos e mais um sistema de lazer para a população? Sim, sem dúvida. Dá para humanizar isso aí. Isso é utilizado. A gente lembra, por exemplo, que ali onde é hoje a Cidade da Criança, antigamente era a Lagoa Manuel Felipe, tinha inclusive um parquinho com animais, como colocou aqui Diógenes em relação a João Pessoa, lá com o Parque Arru da Câmara, e que hoje já não funciona mais. Seria um projeto naquele estilo? Eu acho que com soluções, encontrando alternativas, como na Cidade da Criança, que hoje a gente tem esse problema das ligações clandestinas de esgoto e que torna ali a lagoa um pouco inadequada para o uso. Eu acho que com as soluções adequadas, fazendo da maneira certa, elas têm como ser, sim, utilizadas para o lazer. Vamos agora para a questão do transporte. Como é que fica a situação do transporte? Como é que você vê a situação do transporte com a questão da sustentabilidade dentro dessa revisão do plano diretor que está querendo se fazer em Natal? Quando a gente fala dos eixos de adensamento, vem um pouco essa questão de travamento do trânsito, porque vai aumentar a quantidade de veículos nas ruas. E a gente vê também que essa realidade está sendo mudada em outras capitais, como São Paulo, que como alternativa está sendo estimulado projetos com redução de vagas de garagem, com estímulos ao uso de veículos compartilhados, que é uma tendência, né, bem atual. E, principalmente, pensar nesse adensamento em áreas previamente estruturadas, onde haja esses eixos onde haja eixos de transporte público que viabilize a população viver sem o carro. Natal hoje tem no seu plano diretor uma restrição de que ninguém pode ter menos de 30 metros quadrados de construção e tem que ter vaga de garagem. Essa mudança seria a construção, por exemplo, de estúdios como já existe em São Paulo, com 10, 12, 14 metros quadrados e sem vaga de garagem? Exatamente. A tendência é essa, né? E principalmente para viabilizar uma população que hoje está indo para
a periferia, né? Mas você acredita que passa isso no plano diretor? Acredito que sim. A tendência mundial é que as pessoas andem nas cidades e não necessariamente a pé, né? E não necessariamente utilizando o veículo. Com um transporte público que funcione, com os bairros adensáveis e com estrutura de trabalho, de lazer, que já foi dito, de educação próximas, não há necessidade de você ter, toda a família ter obrigatoriamente seu carro. Sem falar nesses veículos compartilhados que estão, né, sendo mais utilizados. Recentemente, o engenheiro Silvio Bezerra fez um trabalho de possíveis intervenções na cidade, quase assim, uma coisa de lazer deles. Assim, ó, se a gente tivesse o poder de fazer, a gente faria, por exemplo, um mirante ali na Ponta do Morcego, faria um teleférico no Morro do Careca e outras intervenções bastante interessantes. Como é que você viu esse trabalho apresentado por Silvio? Eu acho bem interessante o trabalho que ele propôs, e desde que seja feito de uma forma responsável. Acho que tudo é viável, como a gente vê no Rio de Janeiro e em outras capitais também, sem agredir necessariamente o meio ambiente. Porque, às vezes, essa ideia, né, de quem defende é que é intocável, é que não tem a possibilidade de utilizar aquela área sem degradá-la. E eu não me enxergo dessa maneira. Eu acho que a gente tem tecnologias suficientes para viabilizar o uso do morro, seja para teleférico e etc., sem trazer maiores danos, e sim se tornando até atrativo turisticamente, o que a cidade tem perdido bastante nos últimos anos, né? Todas as pessoas de Natal e da região metropolitana são responsáveis por essa mudança desse plano diretor? Sem dúvidas. O que a gente gosta sempre de deixar claro é a importância da participação do cidadão nessa reforma do plano diretor, né? Já estão acontecendo oficinas que são abertas ao público e é interessante que cada um possa estar lá ouvindo e defendendo o que acredita ser melhor para a cidade. Se você tivesse hoje a caneta na mão para fazer as intervenções necessárias, você começaria por onde? Eu acho que o adensamento da área central da cidade, que perdeu população, tem que ser o ponto inicial. A gente queria agradecer sua participação aqui e desejar boa sorte. Obrigada.